Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade do Shield voltar, porque tá todo mundo perguntando aí, né? Ah, mas você acha que o Shield volta? E se voltar, vai voltar como? E quando que eles vão voltar? E principalmente é por conta dessa amizade do Roman Reigns junto com o Seth Rollins ali. Eles voltaram a ser parceiros igual antes. Então eu quero comentar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes a gente tem que fazer uma retrospectiva rápida aqui de todas as vezes que o pessoal vivia pedindo para o Shield voltar ou acreditava que o Shield ia voltar, né? Porque é impressionante como em todo pay-per-view sempre tem um que fala que o Shield vai voltar. É impressionante. O que mostra que às vezes não é nem que o Shield parece que vai voltar, e sim que a galera quer que volte. Então qualquer coisa, tipo, vai chover amanhã, o Shield vai voltar. Hoje tá fazendo sol, o Shield vai voltar. Caiu uma estrela, o Shield vai voltar. Tudo que acontece, sempre eles arrumam algum motivo para justificar que vai ter uma volta do Shield. Tudo isso porque eles anseiam constantemente por esse dia, por esse retorno, não sei por que motivo, mas a gente vai tentar entender aqui nesse vídeo, né? Bom, o Shield que no começo era nada mais nada menos que mercenários, né? Eles eram vilões, eram heels, e eles ajudavam quem pagava pra eles. Basicamente era isso, eles ajudavam o CM Punk, o Paul Heyman, depois ajudaram por um tempo a própria autoridade, né? Aí depois eles se tornaram face e viraram meio que justiceiros, né? Quiseram fazer o bem, e aí foram então, rivalizaram com o Triple H, com o Batista, com o Randy Orton, com o Evolution, né? E logo depois que eles venceram o Evolution 2 vezes, estavam no auge. Simplesmente todo mundo adorava o Shield. E aí, por estar no auge, até hoje eu sinceramente quis entender por que a WWE quis acabar com o Shield, né? Não que eu não tenha gostado, mas eu achei interessante, porque se eles estavam tão no pico assim, por que a WWE faria uma traição naquele momento, né? No momento tão glorificado que era o Shield, todo mundo adorava o Shield, né, até então. E aí rola a traição do Seth Rollins. Pra mim foi uma das melhores traições de todos os tempos. Com certeza foi excelente, porque mudou o rumo do que estava acontecendo, surpreendeu todo mundo. O Seth Rollins sozinho cresceu bem mais do que estando na stable. Eu acho que os três personagens sozinhos são melhor do que na stable. Talvez o Roman Reigns na stable seja melhor aproveitado, porque aí os defeitos que ele tem são maquiados com a presença do Ambrose e do Seth Rollins. Mas enfim, eu acho que sozinho ele também não é tão mal. Eu já fiz vídeos já falando sobre o Roman Reigns. Quem não viu ainda vai lá ver. E bom, o que ocorre é o seguinte: rola a traição. Só que a gente tem que lembrar que a WWE simplesmente não iria descartar algo que estaria fazendo tanto sucesso como é o Shield, né? Então, a gente fica sempre nessa dúvida. Será que... Não, tipo, será que eles não vão ficar simplesmente desunidos por um curto tempo, depois eles vão voltar? Porque se é algo que tá fazendo sucesso, que é o Shield, se é algo que todo mundo se empolga, que toda vez que os três membros do Shield vão se encontrar ali no ringue, mesmo que seja contra si, todo mundo sempre pensa em um retorno deles, sempre relembra os momentos do Shield. Por que a WWE não reaproveita isso agora, né? Por que ela não utiliza os três juntos de novo, mas de uma forma mais diferenciada? Será que eles vão realmente ficar separados por tanto tempo assim? Será que eles juntos não seriam mais aproveitados no sentido de que as pessoas se empolgariam mais com aquilo? Ainda mais agora que tem bastantes novos talentos ali e talvez eles sozinhos tirariam espaço deles e eles juntos não. Eles juntos simplesmente se valorizariam juntos e os demais talentos novos ali conseguiriam também criar sua credibilidade, seu prestígio ali sem serem atrapalhados. Vamos deixar essa reflexão aí, mas no final eu vou falar melhor sobre isso, né? Enfim, rola a traição do Seth Rollins, e aí rola diversas rivalidades lá entre eles, do Seth Rollins contra o Ambrose, do Roman Reigns contra o Seth Rollins, principalmente Ambrose e Seth Rollins ficaram rivalizando, né? O Roman Reigns já foi mudado para uma rota maior, que foi o título principal e tal, mas aí depois, consequentemente, por Seth Rollins ser o Mr. Money in the Bank, e ele evita o Roman Reigns de vencer então, né? Então junta todos esses fatores. O Roman Reigns, ele era super amigo do Seth Rollins, foi campeão de tag com o Seth Rollins, e aí o Seth Rollins trai, ou seja, isso causa impacto. Quando você tem uma amizade muito forte, muito forte mesmo, e aquele amigo te trai, aquilo causa um impacto danado pra você, enorme, né?
Não é qualquer briguinha que teve, foi tipo uma traição feia mesmo, foi se unir ao pior inimigo deles. E depois o Roman Reigns, quando estava prestes a chegar no seu auge, ganhar o título mundial no evento principal da WrestleMania, esse mesmo cara que traiu ele vai lá, faz o cash-in e evita de ele ganhar, estraga a noite do cara. Então olha só as desgraças que o Seth Rollins não fez com o Roman Reigns. E aí a gente junta ainda os diversos ataques que o Seth Rollins e a autoridade fizeram no Roman Reigns, diversas vezes, quebrando ele mesa, o Big Show atacando ele, o Kane, Ratinho, Jararaca, todo mundo, todo esse sofrimento que o Roman Reigns passou. Aí a gente ainda vai e pega aquele momento onde o Roman Reigns finalmente ganha o título mundial, o Seth Rollins estava lesionado, só que aí o Seth Rollins volta e acaba com o reinado do Roman Reigns, né? De novo, estraga o auge do Roman Reigns. Aí, os caras simplesmente se olham um olho do outro depois de um certo Raw aí há alguns dias atrás e, tipo, vira parceiro de novo. O Seth Rollins nem sequer precisa pedir desculpa, né? O Roman Reigns nem sequer dificulta as coisas, porque, poxa, depois de tudo isso, o cara deveria, tipo, no mínimo não querer ajudar o Seth Rollins, no mínimo ficar longe dele, no mínimo fazer o Seth Rollins implorar. Mas nem sequer pedir desculpa o Seth Rollins pediu. Aí você pode dizer, mas o Seth Rollins salvou o Roman Reigns. Não, ele não salvou o Roman Reigns. Ele atacou o Kevin Owens e o Chris Jericho, porque ele estava em rivalidade com os dois viviam atacando ele, e ele foi lá e atacou os dois. Ele não foi exatamente para salvar o Roman Reigns, e sim para atacar os dois. Consequentemente, para atacar os dois, ele acabou salvando o Roman Reigns ali, mas não na intenção de salvar o Roman, mas sim na intenção de atacar os outros dois que estavam com raiva, certo? Então foi muito mal construído. Ou talvez não. Talvez seja essa realmente a intenção da WWE. Fazer ali que não tenha ocorrido uma certa desculpa, um certo perdão relevante. E aí fazer parecer que eles estão amigos, mas depois o Roman Reigns não ajuda ele. Tipo, trair ele, atacar ele. E aí afirmar, né? Você achou mesmo que ia ser fácil assim? Você achou mesmo que eu esqueci de tudo que você fez? E aí seria uma bucagem excelente, porque teria enganado todo mundo, faria o Roman Reigns tornar heel e ainda ajudaria o personagem face do Seth Rollins e criaria uma storyline muito boa entre os dois. Que a storyline do Roman Reigns e do Seth Rollins é uma das storylines mais da horas assim que a gente já viu. Acho que a última vez que eu vi uma storyline assim de amizade, traição e de rivalidades ali foi do Triple H e do Shawn Michaels. E agora a gente tá vendo de novo o Roman Reigns e Seth Rollins, né? Que envolve ali os caras eram tag, depois rola traição, depois eles criam rivalidade. Aí um tá chegando no topo, vem o outro faz o cash-in. Aí ele consegue chegar no topo com o cinturão desse que era campeão, mas teve que perder por causa da lesão. Aí esse cara que ficou lesionado volta, tira novamente o reinado desse cara. Aí eles novamente viram amigos entre aspas, mas aí dessa vez o Roman Reigns vai e ataca o Seth Rollins. E aí começa uma nova rivalidade entre eles, um novo combate. Porque a rivalidade dos dois, em termos de storyline, é com certeza uma das melhores construídas. Talvez, então, esse perdão não tenha sido tão impactante como a gente esperava que fosse, porque seja essa a intenção. Porque ela planeja fazer uma heel turn dos Roman Reigns futuramente em cima do Seth Rollins ali, falando que ele não perdoou o Seth Rollins e tal. Isso seria interessante com certeza, né? Ou talvez não, talvez tenham feito mal feito mesmo, né? E aí a gente... Em 2015 também teve aquele combate Fatal 4-Way lá, Randy Orton, Seth Rollins, Roman Reigns e Dean Ambrose, onde teve aquele triplo Powerbomb do Shield, né? Eles se uniram, foram atacar o Randy Orton na mesa, né? Aquilo, nossa, deixou o público muito feliz. Aí depois o Seth Rollins vai e abraça os dois caras do Shield. Aí o público pensou, será que eles estão de volta e tal? Mas não estavam de volta, era só trollagem mesmo do Dean Ambrose e do Roman Reigns, né? Mas aquilo já empolgou o público. Então tudo que envolve o Shield empolga o público, né? E desde lá já começavam as teorias, né? Não, mas o Shield vai voltar, o Shield tá vindo aí, o Shield, não, pelo amor de Deus, acabou de acabar o Shield, como que vai voltar? E aí o Seth Rollins, toda vez que tinha uma briga com a autoridade, com o Triple H ali, com o Kane, toda vez você ia no Facebook, tinha sempre no mínimo uns 5 dizendo que o Shield ia voltar, que o Shield ia ajudar o Seth Rollins, que o Shield ia fazer isso, aquilo. Impressionante, né? O que fortaleceu mais ainda essa ideia foi quando o Seth Rollins lesionou e teve a rivalidade então do Roman Reigns contra o Triple H, né? Porque aí todo mundo falou, não,
O Seth Rollins vai voltar, ele vai ajudar o Roman Reigns em vez do Triple H, e aí vai rivalizar com o Triple H, e aí o Shield vai voltar para ajudar o Seth Rollins, aí vai ter time Triple H contra o time Seth Rollins, e blá 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 blá, né? É impressionante como o tanto de teoria que teve, Shield de volta. Aí também teve a traição do Triple H esse ano, né? E aí faz sentido falar até de, o Shield pode voltar tal, porque o Seth Rollins se torna face, aí dá pra entender. Aí dá pra entender. O problema é que o Dean Ambrose está em outra branch, né? Ele tá no SmackDown, então fica meio difícil disso acontecer, só se rolasse uma troca ali. Aí o Survivor Series 2016, novamente o Shield se uniu para fazer o Triple Power Bomb, né? No caso, em cima do AJ Styles. E aí, de novo, mais teorias, né? Não, mas o Shield tá prestes a voltar, o Shield tá vindo aí. A WWE, ela fica mandando toda vez esses fragmentos, essas nostalgias. Toda vez ela fica sempre mandando algum trechinho ali do Shield pra meio que colocar um apetite no público, né? Colocar o público ali pra ficar sempre empolgado, porque é impressionante como o público ama o Shield. O público adora o Shield. Eu não vou dar minha opinião ainda sobre o que eu acho do Shield. Em resumo, eu acho eles muito, mas muito superestimados. Não são nem 10% do que falam que eles são, mas também não são nenhum lixo, né? E o público ama o Shield, então a WWE aproveita disso e sempre joga ali algum, como a gente pode falar, né? Eles dão sempre um gostinho ali de Shield, nem que seja pouquinho, só pro pessoal meio que apimentar ali a boca, mas depois eles já se separam novamente, né? O Roman Reigns e o Seth Rollins estão com amigos, né? E eles estão voltando a fazer aquele sinal do Shield de novo. E o Dean Ambrose está no SmackDown. A gente vale lembrar que o Roman Reigns é campeão americano, certo? E o Dean Ambrose provavelmente vai estar indo disputar o título intercontinental, certo? E o Seth Rollins talvez volte para a rota do título universal logo logo. Aí eu pergunto pra você, e se eles não estiverem tentando fazer com o Shield, igual eles fizeram com o Evolution? Que era os membros da stable, tipo, continuarem unidos, porém, cada um com sua rivalidade, cada um com um cinturão. E não qualquer cinturão, o cinturão principal mesmo. Um tinha o título intercontinental, outro o título mundial. O Batista tinha ganhado o Royal Rumble outra vez, Ric Flair tava com a da tag e tal. E se eles não fizerem isso, nem que seja, sei lá, por um ano, 6 meses, fizerem a stable do Shield, cada um tem um título ali, né? O título americano, o título intercontinental, o título universal ou mundial, não sei. Porque faz sentido. O Dean Ambrose é um grande candidato para tirar o título intercontinental do The Miz, e o Roman Reigns já é campeão americano. Só falta o Seth Rollins, no caso, arrumar outra chance ali, não sei como, e ganhar um título também. E aí eles fazendo o Shield meio que ficar ali uma stable dominante. Eu acho que teria mais sentido se eles fossem heel, ficassem dominantes como heel e ali campeões dos títulos principais da empresa. Como face, seria mais uma, como a gente pode dizer, uma fanservice. E eu não descarto acontecer isso exatamente porque a WWE desse último ano está sendo muito, mas muito fanservice. Está fazendo tudo que os fãs pedem. E se você fizer isso com o Shield, você pode ter certeza. Mesmo que você não goste de Shield, mesmo que você não goste do Roman, do Ambrose, do Seth Rollins, você pode ter certeza que a maioria do público vai adorar, vai amar, vai querer isso, vai dizer que é a maior stable de todos os tempos. E assim, mesmo eu não achando isso, se eles caras ficarem realmente dominantes com os grandes títulos ali por um tempo, e lembrando até o Evolution, e fizerem grandes rivalidades, é capaz sim de eles chegarem ali no pé do Evolution, é capaz sim de eles ficarem ali como uma das maiores stables. Porque para uma stable ser uma das maiores, ela precisa ser bastante dominante, precisa ter grandes rivalidades. O Evolution foi isso que teve, por sei lá, acho que foi 3 anos, 2 anos, foi 3 anos se não me engano, e meio por aí. O Shield, se fizer isso, aí a coisa complica, porque os caras vão acabar que tentar fazer o Shield, quem sabe se igualar ali ao Evolution. Eu não descartaria essa possibilidade. Pra mim, a única forma do Shield voltar, ter sentido de ele voltar, é se fosse dessa forma, dominando todos os cinturões. Se for pra voltar pra, tipo, fazer justiça, tá, mas justiça contra quem? Qual stable que eles iam lutar contra ali? O The Club? Eu não acho que o The Club ia empolgar ali com o Anderson e o Gallows de hoje. Só o Styles estaria lá pra salvar. A White Family? Talvez, mas se voltar pra ter um combate com a White Family só, também não vejo muito sentido nisso. Eu não vejo sentido nos caras que estão lá no topo simplesmente se unirem para disputar título de tags também. Também não vejo nada de
relevante nisso. É igual eu falei, o único empecilho é o Dean Ambrose estar no SmackDown. Mas pode ser que eles voltem sim. Eu acho que se tem alguma época que você tem que apostar que o Shield pode voltar, essa época é 2017. Bom, comenta aí se você gostaria que eles voltassem, comenta como você gostaria que eles voltassem também, né? De que forma, disputando o quê, se fosse heel ou face. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, um abraço, até a próxima e fui!